Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar as nossas revisões com o objetivo de preparação para a nossa avaliação diagnóstica. Professor, o que é mesmo avaliação diagnóstica? É aquela avaliação que nós faremos quando nós retornarmos aos nossos encontros presenciais, na qual nós vamos utilizar essa avaliação para medir o grau de aprendizado que vocês tiveram durante esse período de aulas remotas. Beleza? Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar os conteúdos da unidade 2, né, os capítulos 4, 5 e 6. Na semana passada, nós revisamos o capítulo 4, que tratava a antiga civilização egípcia. Nessa semana, nós revisaremos o capítulo 5, que trata sobre África, a diversidade de povos e reinos, no qual nós vamos falar dos povos antigos da África que originaram os reinos, né? Reino Kush, Reino Aksum, Cartago, Gana, Mali, né? E a partir daí a gente vai começar a ter uma noção de como esses povos se organizaram durante a antiguidade na África, certo? E na semana que vem nós vamos revisar o capítulo 6, que trata sobre os povos da Mesopotâmia, certo? As civilizações que viveram na Mesopotâmia. Acádios, Sumérios, Assírios. Isso a gente vai trabalhar, Caldeus, a gente vai trabalhar isso aí na semana que vem. Tá joia? E hoje eu vou trabalhar com vocês da mesma forma que nós trabalhamos na semana passada. Nessa videoaula, eu vou tratar da explicação do conteúdo, ou melhor, da revisão teórica do conteúdo, né? Porque vocês vão perceber que essa aula ela vai estar mais enxuta, porque o objetivo é revisar os conteúdos, os pontos mais importantes, e no final a gente vai deixar um questionário para que vocês respondam em casa. Então, qual que vai ser a atribuição do aluno ou da aluna? Assistir a videoaula, responder o questionário. Beleza? Para isso é interessante que vocês já tenham em mãos o livro didático de vocês, na página 76, que inicia o capítulo, e a partir daí a gente vai começar a fazer a nossa revisão do conteúdo, certo? Então, sem mais delongas, eu vou começar a minha apresentação aqui. Então, peço só um minutinho para eu colocar ela para funcionar. Ok. Então, a partir da página 76 do livro de vocês, vocês podem estar acompanhando, tá joia? África, diversidade, povos e reinos. Então, o livro de vocês, pessoal, já começa falando a divisão política da África nos dias de hoje. Então, observem esse mapa que está aí. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com os mapas, que isso faz com que vocês se localizem no espaço que nós estamos trabalhando, certo? Então, nós temos ali o território do continente africano, como um todo, e a sua divisão com as suas fronteiras políticas, com as suas fronteiras geográficas. Mas nem sempre foi assim, certo? A África atualmente é formada por 54 países, e esses limites de fronteira que nós verificamos agora, todo coloridinho aí, eles foram estabelecidos durante o século XIX, num período chamado de neocolonialismo, que a gente vai estudar mais à frente, quando falarmos sobre Revolução Industrial, que a necessidade de mercado consumidor, da exploração de matéria-prima, de mão de obra, faz com que os europeus promovam uma nova colonização no continente africano e asiático, na chamada partilha da África, né? Onde nós vamos ter cada pedaço desse colorido aí sob a influência de uma potência europeia, seja ela França, seja ela Inglaterra, seja ela Portugal, Alemanha, certo? Então, esse é o chamado neocolonialismo. E esse neocolonialismo do século XIX que é o responsável pelo estabelecimento dessas fronteiras como elas são nesse mapa aí. E esse neocolonialismo, eles não respeitaram a cultura local. Nós temos um outro mapa, na página 77 do livro de vocês, que mostra a diversidade étnica, né? A diversidade cultural dos povos da África. Então, é importante a gente observar que o neocolonialismo ele não respeitou
essa divisão étnica, né, do território africano. Então, muitos habitantes de um mesmo grupo acabaram separados após a criação desses limites, porque a gente vai verificar que nesse contexto as potências europeias elas vão se apropriar dos territórios africanos sem perguntar para os caras, ei, até que onde vai a sua fronteira? Não, eles vão estabelecer esses limites de acordo com a sua exploração, né? Então percebam que dessa forma o território africano ele vai ser formado de uma maneira atualmente, né, de uma maneira diferente do que era na antiguidade. E para isso que a gente vai estudar os povos e reinos antigos, porque observem esse mapa, né? E depois a gente vai observar onde cada reino antigo se formou. O reino Kush. O reino Kush, pessoal, ele se localiza onde hoje é o atual Sudão, porém ele ficava numa região chamada de Núbia, que fica ao sul do rio Nilo, né? Então nós vamos ter o Egito, nas margens do rio Nilo, e abaixo do rio Nilo, nós vamos ter a Núbia, que é justamente onde nasce o rio Nilo. E ali, no início ali, onde nasce o rio Nilo, que vai ser estabelecido o reino Kush. O reino Kush ele vai ser bastante importante, porque ele vai sobreviver, ele vai se expandir através do comércio. Então, o reino Kush era uma rota de comércio entre os povos egípcios, os povos do Mar Mediterrâneo e os povos subsaarianos, que são os povos que vivem abaixo do deserto do Saara. Então, percebam que é um grande entreposto comercial, né, o reino Kush. A economia era baseada na pecuária e na agricultura. Eles foram dominados pelo Egito, né, por volta de 16 a.C., pegaram muitas das culturas dos egípcios e reergueram novamente o seu reino a partir do século XI a.C., se livrando da dominação egípcia. E aí eles vão ganhar destaque no comércio, que é justamente esse comércio que eu falei para vocês, saariano, mediterrâneo, né? E aí o que vai acontecer? A cidade de Napatá vai ser uma cidade muito importante do ponto de vista econômico, porque ali vai ser rota de comerciantes, principalmente árabes, que vêm lá do deserto arábico, trazendo mercadorias do Oriente para vender para os povos africanos e para pegar as mercadorias africanas e levar para vender na Península Arábica. Então, nesse contexto, essa troca de informações entre o Reino Kush e os comerciantes árabes vai fazer com que haja uma miscigenação cultural, com que haja uma difusão do islamismo, né, que é a religião dos povos árabes, né? Então a gente vai verificar que o reino Kush também vai pegar um pouco dessas informações religiosas, né? Então a cidade de Napatá vai se tornar um grande centro religioso, vai ter a construção de mesquitas e tudo mais, além de ser um grande centro comercial. Eles forneciam ouro, pele de animal, marfim, ébano, que é uma madeira utilizada para a construção de navios, principalmente, né? Gado e cavalos, certo? Então, dentre outras características do reino Kush, essas são as mais importantes, tá? Na região próxima ao reino Kush, nós vamos ter o surgimento do reino Ashum, né? Então, no século IV a.C., após sofrer ataques de povos vizinhos, o reino Kush acabou sendo conquistado pelo reino Ashum. O reino Ashum se localizava, né, na região onde hoje em dia é a atual Etiópia, realizava um intenso comércio com o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Oceano Índico, ou seja, já ficava mais a oeste, né, do continente africano. Promoveram trocas comerciais com persas, com árabes, com indianos, com bizantinos. Então percebam que essas trocas comerciais faz com que haja, além de vantagens econômicas, a miscigenação de culturas. Nós percebemos isso com o reino Kush e com o reino Ashum não vai ser diferente, né? Ele falou que o reino Kush eles se tornam a influência da religião islâmica, né? Faz com que Napatá se torne um centro religioso
Isso não vai ser diferente no reino Ashum. O reino Ashum, após ter contato principalmente com bizantinos, eles vão começar a promover a difusão do cristianismo dentro dos seus territórios, certo? E a partir do século IV, eles vão adotar o cristianismo. Lembrando que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano, né? Passou a fazer parte do Império Bizantino até o século XI, né? Quando vai haver o cisma do Oriente, onde nós vamos ter a criação de uma nova religião, que vai ser a Igreja Ortodoxa, né? Mas até então eles adotaram o cristianismo. E aí nós vamos verificar que a expansão islâmica vai levar à difusão do islamismo a partir do século VII, certo? Então percebam que essas intensas trocas culturais façam que a religiosidade desses povos esteja sempre alternando, né? Então, de acordo com os povos que conquistam, eles impõem a sua própria cultura, seu próprio culto aos deuses, a sua própria religião, aos povos que foram dominados, né? Então, percebam que dessa forma a gente vai perceber a expansão islâmica ganhando toda essa região da África, né? Da parte dos comerciantes da África. Beleza? O reino Ashum também vai ter o seu fim, né? E aí a gente vai ter na região do Golfo de Tunis, mais ali perto da Tunísia. Então nós estamos aqui no oeste, né? Nós temos ali o centro-oeste com o reino Kush, o oeste com o reino Ashum, e nós vamos ter mais ali ao norte, mais voltar quase o noroeste ali, nós vamos ter o reino de Cartago. Eu vou mostrar isso no mapa daqui a pouquinho para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Na região do Golfo de Tunis, vai se formar o reino de Cartago. O reino de Cartago, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o reino de Cartago ele foi criado pelos fenícios, né? Que são aqueles povos que nós já estudamos, os fenícios, esses caras que tinham bastante influência no comércio marítimo, principalmente, né? E a gente vai verificar que esses poderosos comerciantes fenícios vão fundar ali no Golfo de Tunis um reino que vai ser o reino de Cartago, que vai sobreviver principalmente do comércio. Comércio com quem, professor? Com o mar Mediterrâneo, inclusive eles vão começar a dominar o mar Mediterrâneo, vão estabelecer, né, a sua hegemonia sobre o mar Mediterrâneo, sobre a Península Ibérica, onde fica hoje em dia Portugal e Espanha, e sobre a região da Sicília, que é justamente aquele pezinho da bota no território hoje da Itália, né? Então percebam que dessa forma o reino de Cartago ele vai se tornar o soberano ali naquela região do mar Mediterrâneo. Isso vai levar justamente a uma rivalidade com os romanos, porque nós vamos perceber que a República Romana ela vai começar a se estabelecer na região da Península Itálica, eles vão conquistar a Península Itálica, e a partir daí, naquele período dos triunviratos, dos generais, a gente ainda vai estudar isso aí quando falarmos sobre Roma, a gente vai perceber que os interesses de Cartago, eles vão de encontro aos interesses dos romanos. Isso faz com que cartagineses e romanos se enfrentem. E aí a gente vai perceber que esse enfrentamento entre romanos e cartagineses vai dar origem às chamadas guerras púnicas, né? Vão ser três momentos diferentes, né, das guerras púnicas, em que os romanos vão sair vencedor, vão destruir Cartago e vão se tornar os soberanos no mar Mediterrâneo. E a partir daí, ninguém mais segura os romanos que vão formar o conhecido Império Romano, né? Então, pessoal, percebam que Cartago também, o reino de Cartago também foi bastante importante dentro desses reinos antigos da África, né? Beleza? Então, falamos sobre Reino Kush, falamos sobre o Reino Ashum, e agora estamos falando sobre o Reino de Cartago. Já falamos em 3 reinos, todos eles com a mesma inclinação, né? Comércio. Então, nós temos lá o Reino Kush, começa com agricultura e pecuária, e depois ele vai inclinar para o comércio. Nós vamos ter o Reino Ashum,
também da mesma forma. Comércio ali com o Mar Mediterrâneo, com o Mar Vermelho, com o Oceano Índico, né? Com os persas, com os indianos, bizantinos e tal. E agora nós vamos ter o reino de Cartago, que também vai se estabelecer na região do Mar Mediterrâneo e vai se fortalecer com o comércio. Beleza? Olha só o mapa que eu falei para vocês. Então nós temos o deserto do Saara, que é esse desertão amarelo aí. Lá em cima, ao norte, nós vamos ter o reino de Cartago, certo? Se vocês, do reino de Cartago, que está em roxo lá em cima, vocês virem descendo ali pelo Mar Mediterrâneo, vocês vão chegar no reino do Egito, que nós estudamos na aula passada, certo? E aí nós temos descendo na vertical um trechozinho em azul, meio sinuoso, que é o rio Nilo. E aí nós vamos ter uma bolinha vermelha, que é justamente o reino Kush. Então, aquilo que eu falei para vocês, ao norte nós vamos ter ali a presença do reino de Cartago. No centro-oeste nós vamos ter ali a presença do reino Kush. E mais a oeste, ali beiradiano já o Mar Vermelho, nós vamos ter o reino Ashum, certo? Professor, quer dizer que só tiveram esses reinos? Não, jovem, calma. Então, nós falamos de norte, falamos de centro-oeste e falamos de oeste. Agora, vamos ver os reinos do leste, agora vamos ver os reinos do oeste, né? Os reinos do oeste, pessoal, são basicamente dois que foram os mais importantes. O reino de Gana, né, que é conhecido como o Reino do Ouro. O que vem a ser o Reino de Gana, o Reino do Ouro? Gana tinha uma grande jazida de ouro, até por isso ela foi bastante cobiçada, até por isso ela se manteve durante muito tempo como um grande reino, né? Ele se desenvolveu na região, hoje em dia, que corresponde à atual Mauritânia, que é um país africano, né? No oeste da África, e nós vamos perceber que esses caras também vão se promover, vão ter notoriedade com o comércio. Então percebam, pessoal, que o reino de Gana, ele conhecido como Reino do Ouro, né? Ele vai atrair a presença de muitos comerciantes que vão para aquela região em busca da exploração do ouro. E até por isso o Reino de Gana vai conseguir se fortalecer, porque como eles precisam se proteger dos ataques, dos constantes ataques dos povos que tentam tomar aquela região, eles utilizam o ouro que eles tinham, que era um metal precioso, para promover o fortalecimento do seu exército. Então, nós vamos ver que em todo o período do reino de Gana, o rei de Gana ele vai estabelecer a presença de um exército forte, né, com a cavalaria, com os carros de guerra, né, aquelas questões de preparação, lanças, né, arqueiros, aquela preparação para a constituição de um exército forte. E isso também vai garantir ao reino de Gana a sua longevidade, né? O seu maior tempo possível como um reino. A gente vai ver que as caravanas atravessavam o deserto do Saara, no chamado comércio transsaariano, ou seja, através do deserto do Saara, para chegar até os territórios de Gana e comercializar. Então, comercializavam escravos, comercializavam ouro, sal, marfim. Existia um vegetal chamado noz de cola, que é uma espécie de um fruto que os caras mastigavam e ele produzia saliva. Isso saciava um pouco a sede das pessoas que atravessavam o deserto. Então, também era um produto comercializado pelo reino de Gana, que tinha um grande valor comercial. E aí nós vamos perceber que os povos que faziam esse comércio com o reino de Gana começam a ganhar bastante interesse, né? Porque eles começam a observar o rei de Gana, os escravos do rei, utilizando vestimentas, acessórios de ouro. Então, tudo isso faz com que os caras, opa, aqui tem alguma coisa importante. Opa, aqui esses caras têm ouro. Então, isso aí já se torna um atrativo muito grande, né? Para a presença de povos que querem atacar aquela região, querem conquistar aquela região. E aí o reino de Gana, pessoal, o reino de Gana ele vai acabar sucumbindo, né?
a gente vai ver que nesse contexto ele vai enfraquecer durante todas essas tentativas de ataque de povos vizinhos, né? E aí a gente vai ver que o reino de Gana vai se desmembrar em vários pequenos estados. Até a formação do reino Mali. O reino Mali vai surgir na região que hoje em dia corresponde ao Mali, um país africano, e parte da Mauritânia, porque ele ainda pegou um pouco do reino de Gana, né? E a gente vai ver que o reino de Mali ele vai dar continuidade àquilo que o reino de Gana já vinha fazendo. A exploração das jazidas de ouro, né? Principalmente as questões de promoção cultural com outros povos. A gente vai ter em Mali, nós vamos ter a presença de uma cidade chamada Tombuctu, onde nós vamos ter a presença do comércio, né? A presença da religião islâmica, após a expansão islâmica. Nós vamos ter a presença da primeira universidade, né, no território africano, que vai ser a Universidade de Tombuctu, onde nós vamos ter os ensinamentos, as sinagogas, né, os ensinamentos relacionados à religião e tudo mais, o desenvolvimento intelectual das pessoas, né? Isso tudo vai fazer com que haja uma atratividade muito grande quando a gente vai ter expansão marítima europeia mais lá no século XVI, né? Então, a gente vai ver que nesse contexto o reino do Mali também foi um reino bastante importante, um reino antigo africano bastante importante. Beleza? Ok. Observem o mapa aqui, pessoal. Esse mapa está no livro de vocês, na página 81. Então, nós temos ali em laranja o reino de Mali, né? Então, nós temos lá, à direita do reino de Mali, já próximo à palavra escrito África, nós temos um pontinho preto e uma curvazinha azul, que é o rio Níger, né? Então, é bastante importante a presença de cursos d'água, porque nós estamos tratando de regiões desérticas, né? Então, percebam que o Mali, assim como o reino de Gana, ele vai se formar às margens do rio Níger, e a partir daí as cidades vão se estabelecer nessa região. Então, inicialmente começam com a agricultura e depois estabelecem a principal atividade, o comércio, né? E a cidade de Tombuctu, que eu falei para vocês, que se tornou uma importante cidade do reino de Mali, com questões do comércio, a universidade, né, biblioteca, essas coisas, ela vai se fortalecer também por causa do ouro, né, por causa do comércio e tudo mais. Porém, o que os malineses vão perceber? Que o ataque, eles são protegidos pela geografia, né, pelo deserto do Saara, que está mais acima, ou seja, os povos do norte tinham que atravessar o deserto para atacá-los. E os povos que vinham do leste, né, eles já teriam mais facilidade de atacá-los. Então, o que eles pensam em fazer? Em trazer a capital do reino Mali para a região de Degené, que é essa cidade um pouquinho mais abaixo aqui. Então, à esquerda de Tombuctu, descendo o rio Níger, nós vamos ter ali a presença de uma cidade chamada Djené. Então, Djené vai se tornar a capital do reino Mali, né, justamente para se proteger dos possíveis ataques dos povos vizinhos, né? E aí, esse círculo verde corresponde ao território que até então era do reino de Gana, que depois deu origem ao reino Mali, né? Então, percebam que eles têm uma área muito grande de interseção, né? Ou seja, aquilo que era do reino de Gana se estabeleceu e se formou o reino Mali. Beleza? Ok, pessoal. Então, dito isso, a gente vai finalizando aqui as nossas revisões com um assunto bastante importante, que é a presença dos griots. Professor, quem são os griots? Os griots, pessoal, a gente vai perceber que nas sociedades da África Ocidental, nós tínhamos as pessoas que eram responsáveis por guardar e transmitir de forma oral, ou seja, contando as histórias do seu povo, certo? Então, percebam que para história, para a constituição de fatos históricos, né, as fontes históricas utilizadas pelos povos da África Ocidental eram as fontes históricas orais. E os griots são as pessoas responsáveis por fazer essa transmissão da história.
E de onde vem esse nome griot, professor? Griot, ele se origina do francês griotte, né? Ou griot, na pronúncia francês mesmo. Significa músico ambulante. Ou seja, em alguns momentos, os griots, eles tocavam instrumentos musicais, contavam suas histórias, serviam como uma espécie de professor dos filhos dos nobres, né? E eles transmitiam as histórias dos povos, ensinavam questões relacionadas à educação, serviam como uma espécie de professor mesmo dos filhos dos nobres, e aí eles repassavam as histórias dos seus antepassados. E esses griots acabavam formando outros griots, né? E quando eles morriam, outras pessoas assumiam a sua função. Geralmente eram pessoas mais velhas, né? Os anciãos das tribos locais, eram pessoas muito respeitadas, né, na sociedade africana, justamente pelo fato de terem vivido muito, de terem visto muita coisa, de escutarem história de povos antigos, de pessoas que já morreram, né? Então, tudo isso faz com que haja uma valorização desse personagem. E para os historiadores, os griots se tornam muito importantes, porque, como eu falei para vocês, eles conseguem preservar as histórias e as tradições que não são escritas, né? Lembrando que os povos africanos, eles não deixavam essas tradições, essas histórias, essa cultura escrita, né? Era transmitido de forma oral, diferente das civilizações da Europa Ocidental, né? Beleza, pessoal? Então, a gente vai finalizando aqui a nossa revisão, e eu vou deixar aqui para vocês um questionário, para que vocês possam responder, utilizando a nossa videoaula, utilizando o livro de vocês. E caso persista dúvida, vocês podem procurar lá no canal da escola, no YouTube, as aulas que eu ministrei sobre esse conteúdo do capítulo 5. Então, eu deixei algumas questões aqui bastante explicativas para que vocês possam responder. Tá joia? A primeira delas: como se deu a divisão atual dos territórios dos países africanos? Então, eu falei aqui no começo da aula que nem sempre a divisão foi toda bonitinha em 54 países, né? Que nós tivemos o neocolonialismo, tal, isso aí que vocês vão explicar. A segunda, mais relacionada à localização geográfica. Vocês vão ver que eu vou colocar sempre pedindo a localização geográfica dos reinos antigos. Onde ficava localizado o reino Kush, vocês vão falar na território do atual. Qual era a principal atividade do reino Kush? Então, inicialmente, eles começaram com agricultura e pecuária, mas a principal atividade não foi essa, foi outra. Vocês vão colocar aí para mim também. A quarta questão, onde ficava localizado o reino Axum? Então, vocês vão procurar lá também, eu tenho um mapa bonitinho mostrando aí. Explique como o reino Axum adotou o cristianismo como religião. Vocês vão falar, tal, a influência de outros povos, né? A sexta questão, onde ficava localizado o reino de Cartago? Então, vocês vão olhar lá também bonitinho, vão colocar para mim. Qual era a principal atividade econômica do reino de Cartago? Acabamos de falar também sobre isso. Onde ficava localizado o reino de Gana? Localização geográfica dele também, vocês vão colocar para a gente lá no atual território e tal. Quais eram os principais produtos comercializados pelo reino de Gana? Então, eu deixei uma série de produtos aqui também nessa aula para que vocês possam citar. A décima questão, onde ficava localizado o reino de Mali? Então, vocês vão colocar para mim também onde ficava localizado, o território do atual, tal. E a 11ª, não menos importante, quem eram os griots e qual a sua importância para a história? Acabamos de falar, foi o último assunto que nós falamos aqui, foi sobre os griots, né? Os caras que transmitiam, tal, isso, assim, assado, tal. Beleza. Então, percebam que aí tem duas perguntas, né? Quem eram eles e qual era a importância desses caras para a história? Então, vocês vão responder quem eram eles e depois vão dizer que esses caras eram importantes para a história por causa disso, aquilo, outro, tal. Beleza? Eu não posso dizer mais que isso, senão eu vou estar dando a resposta para vocês. E aí, lembrando, vocês vão responder essas perguntas no caderno. E no nosso encontro presencial, deixa eu encerrar minha apresentação aqui. Então, vocês vão responder essas perguntas no caderno. E no nosso encontro presencial,
a gente vai fazer a correção dessas perguntas e vamos fazer também a retirada de dúvidas, tá joia? Ainda essa semana nós vamos ter o nosso encontro presencial, no qual eu conto com a presença de todos vocês, para que a gente possa estar tirando as dúvidas, corrigindo os exercícios, e a partir daí a gente vai encerrar a revisão do capítulo 5. Beleza? E na semana que vem a gente faz a revisão do capítulo 6. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa revisão do capítulo 5. Assistam esse vídeo até o final, respondam as questões e na próxima aula a gente vai fazer as correções. Tá joia? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. Até a próxima. Fui.